Muito bem, gente, estamos de volta. Vamos ver se a gente conclui aqui o nosso assunto. Página 23, falando sobre a morte de Cristo, foi para reconciliar o mundo consigo. Em seguida, a morte de Cristo foi para satisfazer a ira de Deus pelo pecado. Essa questão aqui, esse último ponto, satisfazer a ira de Deus pelo pecado, vem aquela história de novo que nós falamos da pecado requer morte, né? Então, os sacrifícios feitos até Jesus, eles eram muito imperfeitos, muito incompletos, entendeu? O sangue de um cordeiro, de um bode, de um animal, não é suficiente para eliminar de você a culpa de vez, entendeu? Então, era um ritual constante. Pecou, tinha que oferecer um sacrifício. Pecou, tinha que oferecer um sacrifício. Então, Deus precisava de um sacrifício que fosse perfeito, né? Um sacrifício que clamasse constantemente a favor do pecador. Por isso que Cristo teve que oferecer o seu. Então, como já foi demonstrado anteriormente, Deus demonstra sua ira, sua justa ira para com o pecado. Aí tem todos os textos aí. Vocês podem olhar depois, de forma que qualquer que seja a atitude desse Deus absolutamente santo contra o pecado é completamente justo e aceitável, pois devido ao seu caráter santo, não pode deixar impune o mal, nem tampouco fingir que ele não existe, ou que não tem importância, por sua justiça e santidade deve puni-lo. Contudo, em Cristo é providenciada uma oferta propiciatória. O que é propiciação? Isso, ou seja, substituição, né? E assim a ira de Deus contra o pecado é apaziguada. Logo, pode-se dizer que a morte de Cristo, além de substitutiva, que é propiciação, redentora, reconciliadora, é também propiciatória, pois satisfaz a ira de Deus pelo pecado. Aqui 3 textos devem ser demonstrados. 1 João 2:1-2, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Romanos 3:25. Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha que coisa tremenda. Esse deixado impunes, aqui que Paulo está dizendo, ele está falando meio que nas entrelinhas, mas basicamente ele está dizendo o quê? Que Deus criou um meio, um mecanismo para tolerar esses pecados temporariamente. Entendeu? Então, era um processo temporário, era uma tolerância temporária, mas Deus criou um mecanismo, um escape. Então, os sacrifícios de animais do Velho Testamento eram um mecanismo temporário para que Deus não tivesse que executar o pecador. Aí Paulo explica isso, mostrando que a solução final só veio através da encarnação do Verbo, né? Hebreus 9:5, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Estão falando da arca da aliança. Bem lembrado. Por que a tampa da arca chamava propiciatório? Por que chamava propiciatório? Agora que você entende o que é propiciação, por que a tampa da arca chama propiciatório? Por uma razão muito simples. Dentro da arca estavam as tábuas da lei. O que Paulo diz em Romanos 7, de novo, que nós lemos ontem? Que o problema não está na lei, a lei é perfeita, eu é que não consigo cumpri-la. A lei é perfeita. Então, a lei era o que determinava o meu julgamento. Então, se não existe uma lei dizendo, se não houver uma lei dizendo, não toque nessa garrafa, e você passar aqui, pegar a minha garrafa, não há punição para você. Mas se estabelecer uma lei, não toque nesta garrafa, e você tocar na garrafa, você quebrou uma lei. Então a lei é que determina a punição.
Deus determinou para ele corrigir os seus filhos, ele quebrou uma lei com Deus, porque Deus depois deu uma promessa a Eli. Mas depois Deus revoga a promessa e fala, vou matar. No caso de Eli especificamente, o que acontecia é que eles eram sacerdotes, né? Eli era sacerdote, os filhos eram herdeiros do sacerdócio, e eles eram muito malignos, eles eram muito corruptos no sacerdócio. Então, a punição de Deus contra a linhagem de Eli é por causa da corrupção dos filhos. Por causa da desobediência, eles desobedeciam. Desobediência, mas eles eram muito corruptos, eles roubavam do sacrifício, eles tiravam do povo, eles abusavam sexualmente das mulheres, eles eram muito corruptos. Não era só uma questão de desobediência, eles eram corrompidos, malignos. A gente vê que Deus rompeu algo que prometeu. Exato, por causa disso, porque não é a questão de desobedeceu a Deus, não. Eles se corromperam a ponto de que eles já não eram mais aquilo, eles eram ímpios na prática do sacerdócio. Porque pega Deus falando para ele corrigir. Exatamente. Ele não queria. Exatamente, ou seja, ele sabia, mas aquela história é meu filho, e a coisa vai passando, Deus teve que jogar. Foi. Achando que Deus estava. Foi, exatamente. Exatamente. Então, só lembrando isso, aquilo ali era corrupção pesada, barra pesada, tá? Não era apenas uma questão de desobediência, não. Tá? Em todos os textos mencionados, podemos encontrar formas derivadas do termo grego ilasterion, que tem por significado básico propiciação. Contudo, no primeiro texto podemos entender o termo como aquele que propicia. No primeiro texto lá em cima de João. Tá? Sobre a questão da abrangência eficiente desse aspecto da salvação. Já no segundo caso, o termo denota a ideia de lugar de propiciação. Tá? O segundo texto, que é o texto de Romanos 3. Né? Essa ideia é claramente exposta no terceiro texto. Ou seja, Cristo não é apenas oferta, como também o lugar onde se faz a oferta, como sugere os textos citados. Então, tem um outro texto de Paulo, que eu não lembro agora onde está, que diz que em Cristo convergem todas as coisas. Não é? Cristo é a convergência de tudo converge nele. É como se Deus permitisse que tudo se afunilasse e convergisse nele. Então, nele converge tanto a plenitude de Deus, como converge todos os nossos pecados, que ele tomou sobre si, de todo o mundo. Não é? Quem quiser clamar por ele será salvo. Né? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não fala de etnia, não fala o que o indivíduo fez, só diz, aquele que invocar será salvo. A prova disto é o ex-ladrão da direita, da cruz. Né? Talvez um dos textos mais tremendos para nos ajudar a entender a misericórdia divina. O cara passou a vida inteira aprontando, roubando e aprontando a vida inteira. Aí, num segundo de lucidez, que o cara disse a coisa certa, naquele momento ali, os pecados dele foram expiados. Naquele instante ali. Entendeu? Por quê? Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Não é? Quem invocar o nome do Senhor talvez será salvo, dependendo de... Nós vamos analisar aqui, tem um arquivo aqui no céu que nós vamos checar. Não. Quem invocar será salvo. É simples assim. Entendeu? O âmago da soteriologia. É isso aí. As consequências... Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Não, tá certo. Bom, falando do significado, as consequências. Letra A, significados. Letra B, consequências. Diante dos principais significados da obra de Cristo, a nosso favor, é necessário demonstrar que tal obra tem consequências diretas àqueles que são beneficiados por ela. Justificação. Justificação não é apenas uma das consequências da obra de Cristo a nosso favor, mas um tema doutrinário central na salvação e fundamental para a essência do cristianismo.
Tal importância é expressada pelo próprio vocábulo justificar, que carrega o sentido de declarar justo diante de Deus. Isso não significa que uma pessoa, ao ser declarada justa, seja absolutamente sem falhas ou completamente justa no seu proceder, mas que a partir desse momento ela é posicionalmente justa ou livre de culpa do pecado. A justificação é o pronunciamento do juiz justo de que o homem em Cristo é justo, mas esta justiça é uma questão de relacionamento e não de caráter ético. Então, se eu fosse colocar numa sequência lógica, a sequência seria esta: propiciação, em primeiro lugar, que é o inocente tomando o lugar do culpado. Em segundo lugar, vem a redenção, que é o inocente que vai morrer no lugar do culpado, pagando a conta. Redenção. Terceiro lugar, justificação, que é quando o inocente que vai morrer no lugar desse e pagou a conta, vai diante do juiz e liquida a dívida. Então Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele morreu no nosso lugar, ele substituiu eu e você na cruz. Número 2, ele redimiu, ele pagou a conta. Terceiro lugar, ele chegou diante do Pai e apresentou a conta paga, justificação. Disse: Pai, está tudo tranquilo agora ele pode ser filho, porque está aqui, paguei a conta dele, então ele justifica diante do Pai. Essas são as 3 etapas de ouro da soteriologia: propiciação, redenção e justificação. Que a gente lê essas coisas na Bíblia, mas elas parecem todas as mesmas coisas. Parece tudo a mesma coisa, mas não é. Existem etapas aqui que Jesus foi cumprindo. Por exemplo, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele desceu às profundezas da terra, foi pregar aos espíritos em prisão, e aí ele ressuscitou um grupo junto com ele e ele foi ter com o Pai. Só que a saída que ele foi ter com o Pai não é a ascensão de Atos 1. Isso foi antes. Ele foi ter com o Pai, do período ali de 8 dias que ele teve ausente da ressurreição, até o processo dele ficar aparecendo para os discípulos durante 40 dias, tem 8 dias ali que ele desaparece, no livro de João, capítulo 20, alguma coisa. Esse período que ele está desaparecido, ele foi se apresentar ao Pai. Esse apresentar-se ao Pai é exatamente para cumprir a justificação. Propiciou, pagou a conta, aí ele foi apresentar ao Pai a justificação. Ele foi apresentar ao Pai o problema resolvido, que é a justificação. Aí ele leva um grupo com ele, que aí é outra história, tem a ver com a lei das primícias, que ele não podia chegar diante do Pai com as mãos vazias, por isso que ressuscita um grupo do livro de Mateus. Capítulo... Não importa, alguém. Quem são, não importa. Alguém que ressuscitou, um grupo que ele ressuscitou com ele. Mateus... Não se sabe. Isso aí, esse fator, ele não tem preponderância, senão o texto teria dito, entendeu? Ressuscitou um grupo com ele, só isso que o texto diz. Mateus 27, 50. Esse grupo que ele ressuscitou é para ele cumprir a lei das primícias, que ele não podia chegar diante do Pai com as mãos vazias. Então ele sobe diante do Pai, leva esse grupo, entrega, que é a prova de que a colheita está vindo, né? A prova de que a colheita virá é a primícia, né? Ou são as primícias. Entendeu? E cadê o fiozinho da meada? Passou por ali. Me perdi aqui. Vamos lá, gente? Me ajuda? Fala alguma coisa aí. Quando ele desceu, as partes mais baixas. Isso, desceu, ressuscitou ao terceiro dia, levou um grupo para o Pai. Esse processo de ir ao Pai antes da ascensão final é a justificação. É o fator justificativo, justificatório, né? Que é quando ele chega diante do Pai e apresenta a conta. Está paga, está tudo resolvido, agora só pode perdoar a todos. Quem vier a mim agora passa a ser filho também. Entendeu? Aí o véu rasga no templo, na morte dele, ele morre, o véu rasga. Ao rasgar o verbo, o que o Pai está dizendo? Que reconhecia a redenção. Rasgou o véu, a redenção está reconhecida. Realmente aconteceu.
E aí Jesus completa isso, então, nesse evento que acabei de descrever. Tá? A adoção, na página seguinte, 26, como já foi muito evidente, não existe dignidade suficiente do homem que o faça merecer tão graciosa obra da salvação. Mas não há tão maior prova de ausência de mérito senão a expressão eisiotesian, no grego, eisiotesian, que é para a adoção. Está em Efésios 1:5, Gálatas 4:5, Romanos 8:15. Porque um filho adotado deve sua posição à graça e não ao mérito, e ainda mais é trazido ao seio da família, passando a ter os mesmos privilégios e deveres de um filho de nascimento. Alguém disse certa vez que um filho adotado, ele tem mais motivos para se sentir amado do que um filho legítimo. Porque o filho legítimo você não escolhe. Uma vez que a mulher engravidou, ela não sabe o que vai sair dali de dentro. Já o adotivo não, entra lá no orfanato, olha, eu quero aquele ali. Então é uma escolha. Entendeu? O legítimo não é escolhido, ele veio, ele nasceu. O adotado, ele é escolhido. Lembra que Jesus disse? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos. É disso que ele está falando, o espírito de adoção. Entendeu? Quando um casal entra no orfanato, não são as crianças que escolhem os pais. São o casal, os pais, andam pelo orfanato, eles que escolhem a criança que eles querem adotar. Então o adotado não tem poder de escolha. Entendeu? Ele é escolhido. E aí o que acontece? Uma vez escolhido, só aí já é maravilhoso o fato de você ter sido escolhido dentre muitos. Muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. Além disso, o que acontece? Você não tem o sangue daquela pessoa, você foi escolhida posteriormente por ela, mas os direitos seus são os mesmos dos legítimos. Vai para o testamento, vai receber a mesma herança e tudo igual. Uma vez adotado, registrado lá tudo bonitinho, daí para frente não há mais diferença. Pode ter aquelas picuinhas de família, um irmão que tem ciúme do outro, aquelas bobaginhas de família, pode ter. Mas diferença legítima não existe mais. Vai comer a mesma comida, vai morar na mesma casa, vai usufruir dos mesmos bens e vai participar da mesma herança. Isso aí é nós, os gentios, né? Nós, os gentios. Então, a adoção, ela vem na sequência dessas etapas que eu estou te apresentando, de propósito. Por quê? Uma vez que Jesus justifica, né? Ele propicia, redime, justifica. Uma vez que ele justificou, que é o ato de ir diante do juiz e dizer, está tudo resolvido, está tudo pago, justificação, qual é o próximo passo? O próximo passo é do juiz. No caso, Deus o Pai. E aí, como é que eu sei que Deus o Pai aceitou a justificação de Jesus? Porque o passo seguinte é ele me adotar como filho. Entendeu? Antes eu era inimigo dele, eu era considerado por ele como inimigo, e agora ele vai lá e me adota como filho. Significa que eu realmente fui justificado pelo sacrifício de Jesus. Entendeu? Uma vez adotado como filho, qual é o próximo passo? Porque eu fui justificado, mas eu em mim mesmo não tenho méritos. Se depender do meu comportamento, por mais que eu me esforce, eu não conseguiria me relacionar com ele. Tá? Porque outra coisa meio complicada de entender para nossa mente é o fator santidade para Deus. Não há nada que você faça, nada, zero, nada. Você pode se trancar num quarto escuro 1 ano.
Vamos supor que você estava trancado num quarto escuro desde janeiro desse ano. E só vai sair do quarto escuro 31 de dezembro. Tá? E gente só botando comida debaixo da porta e você bebendo água com a Bíblia na mão e orando 1 ano. Quando você sair lá de dentro, ainda assim você não serve para Deus. Entendeu? Porque não há nada que eu faça ou que você faça que nos torne agradáveis a Deus. A relação de santidade, ou a noção de santidade entre o que realmente é santidade para Deus e o que nós achamos que é santidade, ou o quanto nós conseguimos nos santificar, é uma disparidade que não dá nem para comparar. É como comparar um copo d'água com o oceano. 2 coisas completamente diferentes. A nossa justiça para ele não tem valor nenhum. É nada, é lixo. Hã? É lixo. Então, como é que funciona o processo? É muito simples. A santidade de Jesus é absoluta, é perfeita, é completa. Jesus é o santo que Deus sempre almejou. A santidade que Deus almejou vem em Adão para sempre. Ele viu em Cristo. Cristo assumiu o meu lugar, morreu por mim. Ao morrer por mim, me justificou, me redimiu. Ao me redimir, ele foi lá e me justificou diante do juiz, que é Deus. Deus aceitou a justificação e me adotou como filho. Qual é o próximo passo, então, para que esta relação funcione? Santificação. Agora, é santificação nos moldes de Deus. Tá? Santificação nos moldes de Deus. É o Espírito Santo me santificando. Porque eu não me santifico, eu me consagro. Entendeu? Eu me consagro, eu não consigo me santificar. Eu consigo me consagrar. Porque a palavra consagração significa separação. Né? Eu me consagro para Ele, então eu me separo para Ele. Eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer tudo o que eu posso, eu vou evitar errar em tudo que eu puder. Isso é consagração. Agora, o processo de santificação é um processo que vem de lá para cá. Entendeu? Por isso que eu preciso ter contato constante com a palavra. Porque o processo de santificação, olha isso aqui, olha esse texto aqui que eu lembrei, estou lembrando dele agora, mas que vai te ajudar muito bem a entender isso. Deixa eu ver se ele está onde eu estou imaginando. Efésios, isso mesmo, Efésios 5, 26. Olha esse texto para você entender o que é santificação. As pessoas confundem, né? Santificação com consagração, tá? Está falando de Cristo, o amor que Cristo tem pela igreja. O assunto aqui é maridos e mulheres, mas não é o nosso foco aqui. 25. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Olha bem. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, verso 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, o processo de santificação é um processo de cima para baixo, é um processo divino, de Deus para com o homem. E esse processo acontece, tem um mecanismo para que esse processo aconteça. Imagine o que é. Qual é o instrumento de Deus que santifica o seu povo? A palavra, está aí no texto. Aí. Entendeu? É a palavra. Então, a relação é mais ou menos o seguinte. Eu não sei se é essa geração de crentes ou se sempre foi assim, mas o povo de Deus, de um modo geral, eles não têm aquele compromisso com a Bíblia, de ler, de se alimentar da palavra. Eles vêm para a igreja, ouvem a pregação, a mensagem, aquela coisa e tal, mas o povo, de um modo geral, o povo, membros de igreja, não tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias, de se alimentar dela diariamente.
o que é um erro. Por quê? Porque esse é o processo de santificação. Entendeu? Quanto mais eu tiver da palavra dele em mim, mais avançado eu estou no processo de santificação. Lembrando que não sou eu que me santifico, é ele que me santifica, através do instrumento da palavra. Agora, eu posso me consagrar, é diferente, consagração é diferente. Consagração é o ato de separar alguma coisa ou separar alguém, eu me separo. Por isso que quando alguém, por exemplo, é ordenado ao ministério, consagrou fulano ao ministério. O que significa? Que a pessoa agora é santa? Não. Separou para o ministério, consagrou, separou para aquilo. Então, se eu quero me consagrar, vou fazer uma semana de jejum, vou fazer 3 dias de oração, vou fazer não sei o que eu estou fazendo? Eu estou me separando para Deus. Para buscar relacionamento e intimidade com Deus. Tá? Mas isso não faz de mim mais santo, que fique claro. Tá? Eu orei uma semana, pão e água uma semana, eu estou mais santo agora? Não. Estou do mesmo jeito. Eu estou consagrado, eu estou me voltando para Ele. Entendeu? Agora, santificação, processo pelo qual eu vou me tornando cada vez mais santo, é o mecanismo, é o processo pelo qual eu me relaciono com o mecanismo da santificação, que é a palavra de Deus. Entendeu? Se o povo de Deus entendesse isso, o culto de ensino na igreja seria os cultos mais lotados que teria. Entendeu? Que as pessoas entenderiam, não, eu preciso da palavra. Eu preciso da palavra. Então as pessoas estariam comendo a palavra. Eu não sei você, por exemplo, mas na medida que você vai estudando a palavra aqui, por exemplo, você vai fazendo o curso, vai estudando, que querendo ou não, a gente chega aqui 7h30, às vezes com um atraso ou outro, de 7h30 a 10h30, são 3 horas de estudo da palavra. Em 2 dias dá 6 horas de estudo da palavra. Imagina. É como se fossem 3 cultos só com ensino, sem louvor e nada, só ensino puro. Então, vocês já estão na frente de muita gente nesse aspecto, tá? Mas ainda não é o suficiente, é necessária aquela relação diária com a palavra, diária, constante. Exatamente, porque é esta relação. Lembra que eu falei ontem que a palavra tem vida própria? Ela tem vida em si mesma? O que acontece quando você está quietinho lá, você pega a Bíblia, senta e vai estudar, meditar na palavra de Deus? Sabe? E de acordo com o schedule de cada um, não importa. Pode ser 10 minutos que você tenha no dia. Não importa. Não dá para fazer 1 hora? Não, faz 10 minutos. Senta lá e 1 minutinho, sabe? Tira o barulho, tira tudo, põe o celular para longe, senta 10 minutos. Abre a Bíblia, leia. Aonde, pastor? Não importa. Leia, estude por 1 minuto ali, medita nela, 1 minutinho ali. Entendeu? E fica ali diante de Deus, aquele 1 minutinho, agradece. Deus, obrigado pela tua palavra, muito obrigado, que a tua palavra me restaure no dia de hoje. Senhor, me dê, renove as minhas forças, Senhor, me santifique e me ensine o caminho de me relacionar contigo, etc. E tal. É tudo pela palavra. Eu que estava lendo e não entendi, Deus mandou Filipe. Foi Filipe? É. Então ele lia, Mas não entendia. não entendia. E Filipe chegou para ensinar. O interesse dele, Levou Filipe para explicar para ele. trasladou Filipe, né? É, exato. Eu acho bonito. Muito bonito. Entenderam, gente? É uma coisa simples que eu estou falando, não é? Mas eu digo para você que 50, 60, para não dizer 70, 80% do nosso povo não sabe essa diferença. Não sabe. Entendeu? E aí cria até essa, você falou, aquela soberba, né? De achar que é mais santo porque orou mais, jejuou mais. Exato. E a gente fica anotando. Exatamente. Porque... A gente fez 3 dias na semana. Então, Exatamente. Ou seja, tudo a partir de um equívoco. Mas a gente tinha essa mentalidade. Tipo assim, de santidade, quanto mais você jejuma, mais ora e lê a Bíblia. Entendeu? Mas eu tinha essa mentalidade. Eu achava que isso que estava me santificando. Não. Santificação acontece à medida em que o conteúdo da palavra cresce em você. Então, se não ler a Bíblia... Entendeu? Esse é o processo da santificação.
Porque a santificação não é parte de você para ele, a santificação é dele para com você. Entendeu? Deixa eu ver aqui para poder aproveitar melhor o tempo, o que nós podemos saltar aqui. Acho que nós podemos ir para a página 34. Depois vocês podem dar uma lidinha aqui em perseverança e glorificação. Nós podemos ir para a página 34. Dá uma olhadinha na 33 aí, que tem um gráfico, um chart aí muito interessante, que é um resumo, né? Do lado esquerdo, nossa velha posição, no meio, a obra de Cristo, do lado direito, a nossa nova posição. Tá? Nossa velha posição, condenados pelo pecado, obra de Cristo, Jesus pagou o preço do pecado, nossa nova posição, redimidos e perdoados. Escravos de pecado, da morte de Satanás, Cristo derrotou o pecado, a morte e Satanás, libertos do medo e do poder dos mesmos. Declarados pecadores, ele nos justificou, deu-nos sua justiça, declarados justos. Inimigos de Deus, Cristo nos reconciliou, amigos de Deus. Condenados sob a lei, ele nos deu o livro da lei, livres da lei pela fé. Estrangeiros alienados, ele nos preparou para a adoção do Pai, herdeiros e filhos. Espiritualmente mortos, ele nos deu o Espírito da vida, nascidos de novo, batizados e habitados pelo Espírito Santo. Eternamente mortos, ele nos deu a vida eterna, selados e vivos para toda a eternidade. Ímpios em prática, através de Cristo o Espírito nos justifica, justificados em posição e prática, santificados em posição e prática. Sem esperança futura, ele é o nosso precursor na ressurreição, arrebatamento, ascensão e glorificação, seremos com ele glorificados. Amém? Então, a eleição, o fundamento da salvação. Nada se pode entender das obras de Deus se não se toma por princípio que ele quis cegar a uns e esclarecer a outros. Agora vem um assunto aqui que a gente precisava de umas 5 horas para tratar desse assunto. Olha bem, a eleição é doutrina fundamental no pensamento cristão sobre a salvação. Diante desse fato, ninguém dentro da ortodoxia teológica acredita nesta verdade. Contudo, não se tem um conceito sólido sobre o assunto, pois dentro da ortodoxia teológica encontra-se basicamente 2 formas de eleição. Eleição incondicional, que é o calvinismo, e a eleição prevista, que é o arminianismo. Entretanto, é ainda possível observar, fora da ortodoxia teológica, versões sobre a salvação, pois há quem pense que Deus escolheu todos os seres humanos e de todos os lugares do mundo e de todas as suas eras para a salvação, que é o universalismo. Assim, é necessário compreender tais possibilidades para que a verdade bíblica seja ressaltada. Bom, ao invés de eu seguir aqui o roteirinho passo por passo aqui, que provavelmente não teríamos tempo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um resumo para você, baseado no texto que deu origem a tudo isto, tá? Então, se você quiser abrir comigo aí em Romanos, Romanos 9. Eu faço para você um resumo que vai te ajudar a entender tranquilamente. E depois você pode ler a apostila, aquilo que não for lido aqui, logicamente, que acrescentará, né? Em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas
dos quais é a adoção de filhos, e a glória e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, não tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, olha o que Paulo está dizendo, olha o raciocínio de Paulo. Ele está dizendo, falando de Rebeca, da gravidez de Rebeca, e diz, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, foi dito a ela, o maior servirá ao menor. Pausa aqui para você entender uma coisa. O que João Calvino entendeu quando ele leu esse texto? Ele entendeu o seguinte: bom, então está claro que nós somos predestinados. Ele entendeu que Paulo estava dizendo o seguinte: olha, está vendo aqui, ó, antes de Jacó e Esaú nascerem, eles nem nascidos ainda eram, eles não tinham feito nem bom nem mal, e Deus já determinou, o maior vai servir o menor. Então, ele criou a doutrina da predestinação a partir daí. Que hoje é uma doutrina largamente divulgada, e alguns aí dos históricos, como presbiterianos e metodistas tradicionais, eles acreditam, os presbiterianos muito mais, inclusive, acreditam piamente na predestinação. Uns são predestinados para a salvação, outros são predestinados para o inferno. Uns são predestinados para serem ricos, outros são predestinados para serem pobres. Uns são predestinados para vencerem, outros são predestinados a perderem. Predestinação, tá? Mas agora eu vou continuar lendo com você, que eu quero te mostrar uma coisa que os que não acreditam na predestinação entendem que Calvino errou. Verso 13, como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Então, verso 14, pausa. O que acontece com Paulo? Para você entender Paulo, você precisa conhecer as cartas de Paulo. Você não pode ler uma epístola de Paulo e querer entendê-lo. Entendeu? Você tem que ler todas as epístolas de Paulo, para que quando você ler uma, você entenda o que ele está dizendo. O que ele está dizendo aqui, que ele vai começar a desenvolver daqui para frente, até chegar no capítulo, isso aqui é parte de algo que ele vai resolver no capítulo 11. Tá? Ele começa esse assunto aqui e ele vai desembocar no capítulo 11. Nós não vamos ler tudo, não dá tempo. Eu vou explicar a partir do que eu estou lendo aqui. Mas só para você entender depois e ler em casa. Depois em casa, leia 9, 10 e 11 numa sequência só. Para você entender o que eu vou explicar aqui agora. O que ele está dizendo? Ele fala, olha, Deus escolheu Jacó a despeito de Esaú antes deles nascerem. E Deus disse, escolhi Jacó, aborreci Esaú. Aí ele faz uma pergunta, que muitos não entendem. Por que ele está fazendo essa pergunta? Ele diz, que diremos, pois? Que há injustiça em Deus? Resposta, de maneira nenhuma. Então, só essa pergunta, com essa resposta, já desmonta qualquer tipo de ideia que venha a ser negativa. Exatamente, desmonta a teoria da predestinação. Porque você vê algum ar de justiça na teoria da predestinação? Existe
Justiça numa predestinação absoluta de Deus determinar aquele bebê que está nascendo lá, o filho da dona Joana lá, predestinado para o inferno. O filho lá da dona Judite lá nasceu, predestinado para a salvação. E aí você olha no planeta Terra aí, 7 bilhões de seres humanos, e Deus olha assim do tronão dele de glória e diz, 2 milhões e 800 predestinados para a salvação, 3 milhões, 4 milhões e tal predestinados para o inferno. Cabe na sua cabeça isso? Isso soa como justo? Claro que não. Mas tem uma passagem que eu li em Salmos que fala tem os filhos da perdição e os filhos da salvação. Isso. Não é uma predestinação, mas tem aqueles que... Tem. Que ele fala filhos da salvação e filhos da perdição. Isso. Mas tem, né? Tem. Mas não quer dizer que eles foram predestinados para serem isso. São duas coisas diferentes. Não é? Mais à frente o texto vai ficar mais claro, que eu já estou raciocinando com você, para você também aprender a analisar o texto. Isso aqui é exegese textual. Então o que Paulo, no meio do texto, Paulo está dizendo? Ei, Deus é injusto? Não. Então, em outras palavras, ele está dizendo, então tem uma explicação para isso. Já que Deus não é injusto, tem uma explicação para isso. Então agora vamos continuar a partir daí. Veja bem, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto não resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Sucederá que, no lugar em que lhes foi dito, vós sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não deixar... E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Muito bem. O ideal seria ler até o 11, o que não dá. O que acontece? Olha bem. Para você poder entender a mente de Deus, eu preciso usar uma ilustração com você. Eu preciso puxar essa mesa para cá um pouquinho. Me ajuda aqui, alguém aqui. Por causa do ângulo da câmera. Para cá. Ok, ótimo. Pronto. Muito bem. Eu vou usar um exemplo aqui. Vem cá você de novo e vem cá você.
Para você entender o que Calvino perdeu, o que Calvino não entendeu quando ele criou a teoria da predestinação. Ok? Vamos supor que eu, Jefferson Neto, sou um homem milionário e eu estou querendo investir 100 milhões de dólares em um desses dois aqui. Ok? 100 milhões de dólares e eu quero fazer uma parceria com um desses dois aqui. Mas eu não tenho a menor ideia qual dos dois que vai dar certo. Qual dos dois que vai saber lidar com esse dinheiro? Eu não tenho a menor ideia. Mas eu preciso escolher, eu não posso esperar a vida deles passarem para descobrir qual deles que seria capaz, que o tempo já passou. Eu preciso decidir hoje. Então o que eu faço? Eu tenho um segredo que eles não sabem. Eu tenho no quarto da minha casa uma máquina do tempo. Eles não sabem disso. Mas eu tenho lá escondido. O que eu faço? Eu vou lá na minha maquininha do tempo, entro nela, acelero 50 anos para frente, pum, 50 anos. Saio da minha maquininha e vou fazer um levantamento da vida dos dois. Como que foi a vida deles durante esses 50 anos? Quais foram as decisões que esse tomou? Quais foram as decisões que esse tomou? Como que esse lidou com o dinheiro que ele ganhou durante esses 50 anos? Como que ele lidou com esse dinheiro durante 50 anos? O quão honesto ele foi, o quão honesto ele foi. 50 anos depois, a minha maquininha do tempo me levou lá, eu vou lá, faço um levantamento rapidinho, checo, descubro que esse aqui gastou tudo que ganhou. Quebrar essas palavras, viu? É só um exemplo. Fica triste, não. Tá bom, a gente tá lá morrendo. Eu descubro 50 anos na frente que esse aqui gastou tudo que ganhou. Tá? Não sabia investir, aquela coisa, viveu uma vida de qualquer maneira, aquela coisa. 50 anos depois, tá ele lá velho, aquela coisa, e sem dinheiro, morando num cantinho acolá e etc. Ok? Aí eu vou lá checar a vida desse, descubro que esse daqui trabalhou, guardou o dinheirinho, prosperou, ganhou um dinheiro aqui, fez acolá, viveu uma vida digna, assim, tal. 50 anos, eu olho lá no futuro e vejo que ele tem uma postura muito mais responsável, muito mais coerente, muito mais administrativa do que ele. Ok? Muito bem. Entro na minha maquininha de volta e volto 50 anos atrás. Cheguei de volta. Qual dos dois que eu vou escolher para investir 100 milhões de dólares? Agora, eu estou predestinando este à vitória, estou predestinando esse ao fracasso? Sim ou não? Não. Não. Porque quando eu olho 50 anos lá na frente, eu estou olhando o resultado das escolhas que eles mesmos fizeram. Então, o que Calvino não entendeu? Calvino não entendeu é que quando Deus escolhe hoje alguém para algo daqui a 50 anos, Deus está escolhendo hoje, é porque Deus vê o futuro. Deus consegue enxergar o que nós não enxergamos. Então, por exemplo, Deus sabia, por que Deus escolheu Esaú? Deus viu lá os dois na barriga. Por que Deus falou, não, vou escolher o mais novo. Escolhi Jacó, aborreci Esaú, escolhi Jacó. Mas não é injusto, pastor? Injusto para você que não consegue ver o futuro. Deus já sabia, por exemplo, que Esaú era capaz de trocar a primogenitura por um prato de sopa. Deus já sabia. Como é que Deus vai investir o futuro do Messias, o futuro da nação de Israel, num cara que troca a bênção por um prato de sopa? Entendeu? Deus já sabia? Já, porque Deus vê o futuro. Passado, presente e futuro para Deus é a mesma coisa. 100 anos à frente, ou 200 anos para trás, ou o dia de hoje, para Deus é a mesma coisa. Eu sei que é difícil para nós entendermos isto. É a mesma cena. Deus, passado, presente e futuro, está tudo diante dele. Tudo, perfeitamente diante dele. Então Deus está vendo lá Esaú. Eles estão no ventre ainda, mas Deus está vendo lá, esse cabra vai trocar a bênção da primogenitura por um prato de sopa. Não, esse eu não quero. Aborreci esse aqui, estou escolhendo Jacó. Agora, Deus predestinou? Não, Deus sabia
como que eles viveriam suas vidas a partir de suas escolhas. Então, o maravilhoso dessa visão bíblica, dessa interpretação, é que você mantém a soberania de Deus para escolher e, ao mesmo tempo, não anula o livre-arbítrio. As pessoas continuam livres para fazer suas escolhas, mas como Deus já sabe de todas as escolhas que você fará na vida daqui até os 99 anos de idade, então, se ele precisar tomar uma decisão hoje que não pode falhar, ele já sabe hoje se ele pode contar com você ou não. Entendeu? Porque ele já sabe de todas as suas escolhas daqui para o futuro, todas. Claro que isso aí ele sabe, de tudo aí. Fala, meu apóstolo. Isso aí está incluído a graça que as pessoas acham que a graça absorve tudo, até pecados e coisas erradas, e você, de qualquer forma, morrendo, você está salvo. Que é a teoria de uma vez salvo, salvo para sempre, que é uma teoria batista. Né? Os batistas, principalmente os tradicionais, acreditam nessa teoria do salvo, salvo para sempre, que é uma vertente do determinismo. Porque o determinismo é irmão gêmeo da teoria da predestinação. Entendeu? Só que o determinismo ele tem umas diferençazinhas que eu não vou entrar aqui agora, mas só para abordar o assunto do apóstolo. O que acontece? A pessoa entende o seguinte, bom, então, uma vez salvo, salvo para sempre, porque eles pegam a textos isolados. Aquele que o Pai me dá, vem a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Já estáis santificados pela fé em Cristo. Então eles pegam textos isolados que corroboram com aquilo, mas que são, na verdade, parte de um todo. Tá? Parte de um contexto, de um todo. Então, que basicamente é o seguinte: o que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Ok? Ok. É verdade isso? Claro que é verdade. Jesus falou que é verdade. Tá? Mas ele não ignorou o fato de que eu posso saltar fora. E tem uma prova disso. Tem uma prova bíblica, pode se assentar. E os 50 milhões? Então, eu vou dividir entre vocês dois para não ficar aborrecido. Então, o que acontece? Porque senão eu fico pequenininho lá na tela agora. Aí, pronto. Ok. Tem um texto, se não me falha a memória, de Pedro, que eu vou localizar aqui agora, que responde essa colocação do apóstolo aí com muita tranquilidade. Quer ver? Deixa eu ver se eu localizo ele aqui para você. Espera aí, fechei aqui sem querer. Eu acho que é 2 Pedro. 2 Pedro. Deixa eu ver aqui se é capítulo 1 ou 2. Olha esse aqui, não é ainda o texto que eu estou me referindo, mas olha aqui, o que Pedro diz aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Olha bem, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Uai, se não há o risco então de eu tropeçar, para que eu preciso me preocupar? Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade.
E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Tipo, eu vou continuar falando no ouvido de vocês, para vocês não fazerem caquinha. É isso que ele está dizendo. Sabendo que brevemente hei de deixar este tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Deixa eu passar um pouquinho mais aqui para ver se eu acho o texto que eu estou falando. Tá, eu não achei, mas ou está na segunda carta ou na primeira, eu não vou ter tempo aqui de achar, mas basicamente é o seguinte, você pode procurar depois em casa. Pedro diz o seguinte, ele fala sobre como deve ser o nosso andar em Cristo Jesus, e ele fala inclusive para aqueles que de alguma forma ministram a palavra. E ele fala para andarmos dignamente, com temor e submissão ao Senhor, e ele diz assim, porque assim salvarás os que te ouvem e a ti mesmo. O que significa que, inclusive, nós os que pregamos, se nós não vivermos dignamente, com temor, com reverência ao Senhor, respeito pela sua palavra e etc., a gente corre o risco de ajudar um monte a chegar lá em cima e a gente ir para o andar de baixo. Porque Pedro diz isso. E ele chega a ponto de dizer, aqueles que estiveram entre nós, mas que pecaram e abandonaram a nossa fé, se tornaram 2 vezes secos, 2 vezes desarraigados, blá, 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 falando dos que desviaram. Então, depois você olha em casa, ou na primeira ou na segunda carta de Pedro, ele deixa isto muito, muito, muito claro, tá? A nossa salvação está 100% garantida em Cristo Jesus. Jesus nunca voltará atrás. Deus nunca voltará atrás. Mas em nenhum momento o processo de salvação cancela o livre-arbítrio. E quando a Bíblia se refere ali que muitos são chamados e poucos são escolhidos... Mas isso aí não tem a ver com salvação. Não tem a ver. Não, isso aí é um outro assunto que... Para usar Hã? na obra de Deus. Como é que é? São chamados, mas poucos são escolhidos. Mas é para usar na obra do Senhor os escolhidos. Isso aí, se você ler o contexto depois, você vai ver que isso tem a ver com projetos de Deus, com planos que Deus tem para executar na vida das pessoas. Então ele não chama todo mundo para os mesmos projetos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos para determinados propósitos que Deus tem. Pessoas que acham que é para perdição. Pois é, mas os que pensam assim é porque são adeptos do determinismo. Que Deus determinou que alguns serão salvos que outros serão, e que outros serão condenados. Enquanto que, na verdade, não tem nada a ver com determinismo. Tem a ver com presciência. Deus conhece antes. Ele não vai investir os seus 100 milhões de dólares num cara que ele está olhando 100 anos lá na frente e ele já sabe que o cara vai gastar tudo e jogar tudo no lixo. Então, ele tem essa carta na manga, ele não vai usar por quê? Entendeu? Claro que ele vai usar. Eu usaria, se eu tivesse a minha maquininha do tempo lá escondida no meu quarto, eu usaria esse mecanismo. Estou dando um exemplo, eu estou dando um exemplo de presciência. Um exemplo. O pastor, é igual aquele versículo que fala, o pensamento que tem, pensamento de paz, pensamento... Isaías alguma coisa. Uhum. Pensamento de paz e não de maus, para te dar o fim que desejar, uma coisa assim. Exato. Esses pensamentos, Deus tem os pensamentos sobre nós, mas se a gente não entrar de acordo com o propósito, vai ser só pensamento de Deus. Exato. Vai concluir se a gente... Exatamente. Veja bem, para a gente poder encerrar esse assunto especificamente, tem um texto, um versículo na Bíblia, talvez o mais conhecido da Bíblia. João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia. João 3,16 sozinho mata esse assunto, tá?
Ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em outro lugar a Bíblia diz, Paulo diz, né, que Deus quer que todo homem se salve e venha ao pleno conhecimento da justiça. Então qual é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos. Tá? Mas o que eu e você precisamos entender, e que Calvino precisava ter entendido, é que esse desejo de Deus que todos se salvem não cancela o livre-arbítrio. Não cancela. Então ele lançou o plano de salvação, que é o que nós estudamos aqui esses dias, criou a porta de saída e falou, está aqui a porta de saída, eu quero que todos se salvem, esse é o caminho. Mas os indivíduos continuam sendo livres para dizer, ok, aceito, não aceito. As pessoas continuam sendo livres. Lembra da analogia do Egito? O anjo da morte vai passar. Aonde ele passar vai morrer gente, a menos que vocês façam, eu tenho uma saída. Pega esse sangue e passa no umbral das portas. Quem passar o sangue no umbral das portas, o anjo não entrará nesta casa. Ok? Deus predestinou os que morreram a morrer e os que não morreram a não morrerem? Ele predestinou? Não. Não. Ele criou um mecanismo que poderia salvar a todos, mas nem todos creram, nem todos quiseram. Então essas duas coisas precisam estar equilibradas para entender esse movimento da soberania divina. Deus continua sendo soberano, Ele é capaz de salvar todo mundo, mas Ele criou, quando ele tomou a decisão de criar o homem como um ser moralmente responsável, com a capacidade de escolher, de escolha, com livre-arbítrio, naquele momento Ele estava determinando que a sua escolha determinaria o seu futuro. As suas opções determinariam o seu futuro. Aí os calvinistas dizem o seguinte, mas espera um pouquinho. Se depende da aceitação do homem, da escolha do homem, então a salvação não é inteiramente pela graça, então há mérito na salvação. E eles usam esse argumento para poder anular o fator do livre-arbítrio. Mas é um argumento completamente infeliz e indevido. Porque, na verdade, a função do Espírito Santo é exatamente criar o ambiente para que você consiga enxergar. Quando você enxerga e fala, uau, é verdade, é esse o caminho? Então eu aceito, eu quero Jesus. Quando você aceita, você toma a decisão de aceitar Jesus, não existe mérito no processo de salvação. O processo de salvação continua sendo integral, continua sendo unilateral e continua sendo 100% pela graça. Ainda assim não há mérito em você. Só pelo fato de que você aceitou, você viu, entendeu e creu e aceitou, isso não torna você um merecedor do processo de salvação. Então é uma má interpretação do calvinismo, do meu ponto de vista. Salvação continua sendo pela graça e as eleições de Deus, elas acontecem como acontecem, no sentido de Deus escolher um e rejeitar o outro, não por uma questão de predestinação, mas pelo fato dele conhecer o futuro e de não estar disposto a desperdiçar recursos divinos, recursos espirituais, uma vez quando ele tem um único tiro, ele tem uma única bala na agulha. Qual era a bala na agulha que Deus tinha? Cristo, o Messias, como Salvador. Era uma bala. Deus não podia sair dando tiro até acertar um tiro, não. Ele tinha uma bala na agulha. Então, qual era a arma poderosa que ele tinha, dentre outras coisas? A presciência. Então, ele deu uma olhada na história, deixa eu ver como é que vai ser a vida dessas pessoas, o que elas vão fazer da vida, o que elas vão escolher, ok, aquele não me serve, esse não me serve, esse vai trocar a bênção por uma sopa, aquele ali não sei o que lá, esse não serve. Pronto, Deus pega e fala, bom, agora já escolhi, vai ser esse aqui, vai ser aquele, vai ser aquele, vai ser aquele, vai ser aquele. Por que é tão difícil entender isso, quando você está lidando com um Deus presciente, que já sabe das coisas antes que elas aconteçam? É muito simples, entendeu? Agora, quando chegou o dia de Esaú escolher a sopa, ele estava predestinado a escolher aquela sopa? Ou ele escolheu aquela sopa por irresponsabilidade, por falta de temor, falta de zelo, por não compreender a importância da bênção da primogenitura?
Ele poderia ter não feito aquilo? Poderia, mas ele fez. Ele não usou inteligência emocional. Exatamente. Mas tem uma passagem que me encabula muito quando eu leio ela, né? Porque de uma maneira ou outra, quando Deus manda Moisés ir lá no faraó, ele diz para Moisés, você vai, mas quando você chegar lá, o coração dele, eu o endureci. Uhum. Aí eu fico pirado. Por quê? Porque ele que já manda sabendo que o coração foi ele que endureceu. Claro, claro. Mas por que ele endureceu? Aí é que está a questão. Então, você tem que entender, Deus tem motivos que nem todos os motivos de Deus nós conseguimos entender. Mas no caso de Faraó não é tão complicado. Ele era um rei pagão de gerações e gerações de paganismo, de alto nível. Era um homem que jamais se arrependeria, é um homem que jamais renegaria a sua crença para abraçar o Deus de um povo escravo. E Deus julga também o homem pela sua soberba, pela sua altivez. Então, é um conjunto de fatores que Deus conhece, que nós desconhecemos, e por isso fica difícil analisar essas atitudes divinas. Entendeu? Para Deus quebrantar o coração de Faraó, para ele deixar o povo ir normalmente, para ele ceder, aquilo ali era um mecanismo tão complicado, socialmente falando, aquilo ali era um processo muito, muito absurdo para acontecer. Ele não tinha a menor condição de passar por esse processo. Entendeu? Então a defesa de Deus era do seu povo e não do povo que oprimiu o seu povo durante 400 anos. Então Deus estava fazendo uso da própria soberba dele, da própria altivez, da própria grandeza, um rei que se achava Deus, ele era adorado como Deus. Então ele era adversário de Deus. O que Deus faz com seus adversários? Endurece o coração, para revelar ali o seu poder. Entende? Então essas coisas, há sempre uma explicação que não necessariamente precisa nos levar para a doutrina da predestinação. Porque a doutrina da predestinação definitivamente não revela justiça em Deus. A doutrina da predestinação aponta para um Deus injusto, cruel. Predestina uns para o inferno, outros para o céu. Sendo que esses que vão para o inferno são seres, são pessoas que vão ficar a eternidade inteira em sofrimento. Mas não por culpa própria, porque Deus predestinou eles para lá. E a doutrina da predestinação elimina o princípio da culpabilidade humana. Entendeu? Elimina. Lembra das duas premissas? Deus é soberano e o homem responsável. A doutrina da predestinação elimina essa segunda. O homem deixa de ser responsável, porque não depende dele, é Deus que predestina. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Entendeu? Então, dentre as opções, esta é a menos viável. Ok? Muito bem. Acabou o nosso tempo, já passou na verdade. Sugiro que vocês leiam mais um pouquinho da apostila, tem mais coisa boa aqui para vocês lerem e absorverem. Deus abençoe a todos. Estaremos de volta em fevereiro, não é isso? Não. Nós voltamos em fevereiro, né, apóstolo? Então, dia 18 de fevereiro. Vamos orar? Pai, nós te damos graça nesta noite. Obrigado mais uma vez, Senhor. Fixa esse aprendizado nas nossas mentes. Em nome de Jesus, dá a esta classe, a esta igreja, ao seu pastor e pastora, uma virada de ano abençoada, uma visão fresca para 2019. Abre as portas do teu celeiro, prospera esta casa, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado, gente. Obrigado demais.